Padre, no Shalom até os padres batem palmas. É errado. O quê, criatura? No Shalom e no Glória? O quê? E na entrada, abraço de Nossa Senhora da Glória. Muito massa sua pergunta. No Shalom, na Glória e milhares de paróquias aqui no Araturi também. O momento do Glória, do Aleluia, da paz. O momento de louvar a Deus, a gente tem que expressar com o nosso corpo, sim, e não é errado. Basta ler a introdução geral do Missal Romano quando vai falar dos gestos corporais na Santa Missa. E dependendo do lugar, e dependendo da cultura, e dependendo da região, bater palmas é a coisa mais normal dentro da celebração litúrgica da Santa Missa. Não é errado, fique tranquilo, nossa cultura permite, e a liturgia da missa ela engloba a questão do louvor a Deus de maneira totalmente expressiva através das palmas. Fica tranquilo. O quê? Será que pode haver mesmo palmas na Santa Missa? Ora, que eu saiba, palmas só se for aquelas do Domingo de Ramos. Veja bem, essa não é uma questão tão simples de se responder como as pessoas imaginam e é preciso ter em mente, primeiro, o que é a Santa Missa, qual o momento das aclamações e qual a finalidade da liturgia. A introdução geral do Missal Romano, citado pelo Padre Josileudo, este livro aqui, diz que, abre aspas, se a participação dos fiéis e o seu bem espiritual exigirem variações e adaptações mais profundas, para que a sagrada celebração responda à índole e às tradições dos diversos povos, as conferências dos bispos, CNBB, podem propô-las à Santa Sé Apostólica, segundo o artigo 40 da Constituição sobre Sagrada Liturgia do Concílio Vaticano II, para introduzi-las com o seu consentimento, sobretudo, preste atenção, em favor dos povos a quem o Evangelho foi anunciado mais recentemente. Olha que interessante. Ora, veja bem, o Brasil recebe o anúncio do Evangelho há mais de 500 anos. Será que ainda hoje precisaríamos manter uma suposta inculturação como o uso das palmas da Santa Missa para a participação e para o bem espiritual dos fiéis? Me diga aqui nos comentários o que é que você acha disso. O mesmo documento aqui da introdução geral ao Missal Romano diz, abre aspas, observe-se atentamente as normas peculiares emanadas pela instrução, a liturgia romana e a inculturação, e mais adiante nos números 395 até 399. Se você abrir o Varietatis Legitime, que é a inculturação e a liturgia romana publicada em 94 pelo Papa São João Paulo II, no capítulo 3, que é intitulado, abre aspas, Princípios e normas práticas para a inculturação do rito romano, no parágrafo 42 vocês vão ler o seguinte, eu sei que é muito dado, mas é importante a gente falar isso, abre aspas. Entre alguns povos o canto é instintivamente acompanhado por palmas balançando, rítmica e movimentos de dança por parte dos participantes. Tais formas de expressão externa podem ter um lugar nas ações litúrgicas desses povos, com a condição de que eles são sempre a expressão da verdadeira oração comunitária de oração, oferecendo louvor e súplica, e não simplesmente uma performance, que eu acho que esse é o maior problema. Fecha aspas. Como vocês podem perceber, a igreja não proíbe em 100% dos casos, em todas as ocasiões, os aplausos. Mas a condição para aplaudir é que se expresse o louvor verdadeiro para aquela determinada comunidade, principalmente aquelas que estão recebendo o evangelho há pouco tempo, como, por exemplo, comunidades na Ásia ou mesmo na África. E por quê? Porque esse tipo de aclamação com palmas não deve transformar a liturgia num teatro ou até mesmo num show, que é o que acontece muitas vezes nas paróquias. O mesmo documento Varietatis Legitime, no ponto 32, fala que, abre aspas, essas inculturações não podem, essas palmas, produzir efeitos negativos sobre a fé e a piedade do povo. Mas, Bernardo, por que uns defendem um silêncio sagrado e outros defendem a aclamação? Veja, não é bem assim. Vamos compreender isso de uma vez por todas. Porque assim, olha só, além de pressupor que a sacralidade da celebração seja preservada, a igreja, talvez para não interferir na autoridade do sacerdote enquanto presidente da celebração, recomenda o mínimo de atenção ao momento oportuno e aquilo que é prescrito em rubrica, ou seja, no próprio missal. Então, assim, embora desfrute de certa liberdade, o padre não pode, não deve, por exemplo, sugerir que a Assembleia bata palma, sei lá, durante a consagração ou mesmo no Aleluia, como disse o padre Josileudo. Escutem o que disse este bispo da Filipinas. Se não acabarmos com isso imediatamente, com as palmas,
Os aplausos poderão roubar-nos o autêntico significado da liturgia e do culto cristãos. Quem aplaudiria no Calvário? O ato de partir o pão é memorial da morte violenta que o Senhor sofreu. Quem aplaude enquanto os outros sofrem? Perguntou a si mesmo com perplexidade este bispo da Filipinas, Dom Villegas. Veja, nunca é tarde demais para lembrar-nos o que de fato é a Santa Missa, gente. Veja, é muito simples, ela é a renovação do sacrifício incruento, sem sangue, da última ceia de Cristo na Quinta-feira Santa e a perpetuação do sacrifício cruento da cruz de Cristo, da sexta-feira. Ou seja, a missa persevera o santo sacrifício da cruz. Me diga aqui embaixo, quem que batia a palma enquanto Cristo era crucificado? A Virgem Maria, São João ou os algozes romanos? Há momentos, sim, específicos, como no batismo de crianças ou mesmo no matrimônio, que o sacerdote até pode, sim, convidar a esse tipo de aclamação com palmas. O mesmo ocorre na ordenação de um diácono, presbítero ou bispo, em alguns momentos oportunos, de fato, mas que não os da Santa Missa. Ora, e ainda assim, esses momentos oportunos jamais devem fazer com que a celebração da paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor se tornem uma mera encenação ou um show. Isso é muito importante porque o próprio Papa São João XXIII, que iniciou o Concílio Vaticano II, disse, abre aspas, que na igreja não gritem, não batam palmas, nem mesmo para saudar o Papa. Além disso, no livro Introdução ao Espírito da Liturgia, o então cardeal Ratzinger, que viria depois a ser o Papa Bento XVI, que Deus o tenha, recordava que os gnósticos, que eram hereges, já haviam tentado introduzir elementos cênicos, como a dança e o aplauso na liturgia. E por quê? Porque para os gnósticos a liturgia não significava o sacrifício da palavra. E conclui Ratzinger, abre aspas, sempre que haja aplausos nos atos humanos na liturgia, é sinal de que a natureza desta liturgia se perdeu inteiramente, tendo sido substituída por diversão de gênero religioso. A liturgia só pode atrair pessoas olhando para Deus e não para ela própria, deixando-o, Deus, ingressar e agir. Veja, gente, a dinâmica estética e espiritual da liturgia é diferente de uma dinâmica estética e espiritual, sei lá, de uma peça de teatro. Embora ambas tenham uma estrutura complexa e rigorosa, sim, a liturgia conduz o olhar do fiel em direção a Deus, a Cristo, ao mistério, enquanto a arte teatral volta o olhar do espectador para aquilo que está sendo encenado e apresentado diante dele, que é a própria peça, só isso. É por isso que o uso de música, por exemplo, secular, durante a celebração, é inadequado e impróprio. Ao contrário da música litúrgica, que nos faz seguir Jesus, a música secular nos faz seguir o artista, ou até mesmo a própria música em si. Portanto, meus caros e até o padre Josileudo, não devemos deixar que as aclamações, por mais que sejam lícitas em certas ocasiões e situações de povos e lugares, como nos casos de enculturação, né, e batismos, etc., que façam com a liturgia que ela decaia no entretenimento, na diversão, na festa, no teatrinho da carochinha, ou outra coisa que não põe em evidência Cristo no seu Calvário. E aí, pessoal, gostaram desse tipo de conteúdo? Deixe o seu like aqui, deixe o seu coraçãozinho e envie para aqueles que precisam saber disso, sobre palmas na Santa Missa. Um abraço, fiquem com Deus e palmas para vocês aí que ficaram até agora assistindo o vídeo.